Bem, professor, eu sou o engenheiro Adilson Berti e seguindo a nossa geração de conteúdos de como você pode estar utilizando a robótica para tornar suas aulas mais interativas, nessa aula a gente vai tratar sobre um assunto que talvez traga algumas dúvidas. Você decide introduzir robótica na sala de aula e fica nas dúvidas em quais ferramentas de programação, caso necessários, seja necessário para implantar robótica, qual a eletrônica que você pode estar utilizando, pensando em ferramentas gratuitas, né? Sempre pensando no menor custo para iniciar, na eletrônica que seja mais de fácil acesso. Então, sobre esse assunto a gente vai tratar nessa aula, tá? Eu vou te mostrar algumas ferramentas aí que você pode estar utilizando, tá bom? Quando a gente começa a tratar sobre robótica, tá, existe uma infinidade de kits que pode ser utilizado para robótica. Tá? Existem dos kits mais acessíveis aos kits mais caros, ferramentas proprietárias, existem kits mais difíceis de trabalhar, parecido com Lego, diversos tipos de montagens. Muitos trazem recursos bons, depende da aplicação que a gente vai fazer, outros trazem recursos muito reduzidos, é, até difícil montagem, tá? Mas a ideia que a gente trata aqui é o robô de trabalhar com competição, o pessoal faz competição nos colégios, competição de robótica, pode ser utilizado também. Mas o foco aqui é algo que a gente consiga utilizar a robótica para incluir ela dentro da disciplina, tá? Digamos que eu tenho uma parte da disciplina que eu queira deixar uma aula mais interativa para os alunos. Um exemplo parecido com isso, imagine uma aula onde a gente tem só o quadro negro, que a gente está trabalhando lá com giz, tentando segurar a turma lá, prestar atenção. Tá? A gente consegue passar bastante conteúdo, consegue trabalhar com os alunos, tá? Mas agora imagine uma aula mais expositiva, assim, você tem um data show, que você consiga estar passando um conteúdo, você consegue, por exemplo, mostrar uma imagem para os alunos, você consegue passar um vídeo para eles, mostrar um exemplo sobre o que você está tratando, tá? Imagina as duas situações, tá? Tente imaginar a absorção de conteúdo pelos alunos e inclusive a facilidade com que você tem para estar passando essa situação para os alunos. Quando você está com o quadro sem muito recurso, vocês têm que tentar passar para os alunos, tente imaginar essa situação lá fora, como é que funciona, e aí vai depender da vontade, boa vontade muitas vezes do aluno de tentar imaginar. Agora, quando você traz uma imagem, tá, no data show, por exemplo, traz uma imagem lá mostrando, onde é que você está falando sobre robótica lá? Mostra lá um dispositivo, tá? Tá? O aluno vai prestar mais atenção. Você consegue passar um vídeo mostrando um exemplo daquele dispositivo trabalhando. Tá? Então, já para quem não conseguia ter uma noção, já vendo aquilo ali, já começa, entendi o que o professor está falando. Tá? Então, é nesse ponto que eu quero chegar. Então, você está passando um conteúdo, por exemplo, tem algum meio que eu consiga estar utilizando robótica. Tá? A robótica que eu me refiro nem sempre é aquilo que a gente imagina lá, o carrinho rodando. Pode ser um dispositivo para medir uma temperatura, para controlar alguma coisa dentro da aula, para mostrar prática para os alunos, aonde eles conseguem aplicar, aonde eles conseguem ver uma aplicação no mundo real que está acontecendo, tá? Só em escala reduzida. É nesse sentido que a gente quer trabalhar esse conteúdo que a gente está criando, certo? Então a gente vai mostrar agora, por exemplo, algumas ferramentas aí. Quando a gente fala em robótica, na atualidade, o que a gente mais lembra? Normalmente o pessoal aí vai introduzir a eletrônica, ou vai falar sobre a internet das coisas, hoje a gente sempre vai lembrar do Arduino. Sempre lembra do Arduino. Por quê? É uma plataforma que foi desenvolvida e ela ficou pública, assim, nos últimos 10 anos, que praticamente a maioria das pessoas que está, por exemplo, na área técnica ou fora dela mesmo conhece. Tá? Pela simplicidade e pela quantidade e pelo volume de materiais que foi produzido em cima dessa plataforma, desse ecossistema. Eu falo que é um ecossistema porque existe uma comunidade gigante desenvolvendo tanto a parte de software nela, né, que a gente utiliza para programação, material de auxílio, quanto de hardware, quer dizer, o hardware, as placas. Inclusive, é um projeto open software, a gente pode inclusive pegar o software e modificar ele, criar bibliotecas, introduzir, e a parte de hardware, que existe um projeto, a gente consegue ou comprar a própria placa original que é montada na Itália, depois eu vou mostrar um pouquinho mais sobre como começou isso,
ou a gente pode simplesmente, se tem capacidade técnica, desenvolver a nossa própria placa do jeito que a gente bem entender, certo? Então eu vou mostrar um pouquinho mais sobre isso aí na apresentação mais para frente, ok? Vamos lá então. Então, pessoal, quando vem à mente aí o que é o Arduino, tá? Estou mostrando na tela aí o que é o Arduino e como é que ele funciona. Então ele é composto pelo hardware e pelo software, né? O nosso hardware é essa plaquinha azul, que foi a primeira que surgiu no mercado, tá? E, e depois vem mais a IDE, que a IDE é a parte de programação, tá? Onde é que a gente desenvolve o código que a gente quer que o dispositivo faça, seja lá piscar um LED, por exemplo. A gente compila ele, esse processo de compilação, esse software aí transforma esse código que a gente digitou em uma linguagem de máquina, tá? E essa ideia é tão prática, por exemplo, assim, que ela tem um botãozinho ali que a gente clica, ele compila e joga para dentro da plaquinha já, a gente consegue ver, por exemplo, na sequência já, funcionando, tá? Diferente de outros kits de desenvolvimento de outras ferramentas que a gente tem que utilizar um gravador auxiliar para gravar o chip, para fazer o teste. Tá? Esse é muito mais prático e o foco dele foi realmente para se tornar vamos dizer assim, um projeto simples de trabalhar, uma ferramenta fácil de trabalhar, tanto a IDE quanto a parte eletrônica. Tá? Então a gente vai ver um pouquinho mais em detalhes. Então quando é que surgiu esse projeto aí? Ele surgiu em 2005, na Itália, né? Por um grupo aí de pesquisadores. Tá? E qual foi o intuito desse grupo aí de criar esse projeto? Para quem não é da área, por exemplo, e olhar para essa placa parece que é complicado hoje. Mas a eletrônica em si, na essência, assim, ela é muito mais complicada de a gente desenvolver. Por exemplo, quero fazer um dispositivo aí sem o Arduino. Teria que comprar os componentes, eu teria que montar uma placa, desenvolver a parte da placa, tá? E utilizar um gravador para gravar no chip, tá? E fica muito mais difícil. Então o Arduino veio com essa ideia de tornar fácil e não necessariamente a pessoa ser um técnico, ser um engenheiro para conseguir trabalhar com essa ferramenta e fazer algumas montagens, fazer alguns inventos, certo? Então começou ali, a pesquisa começou entre 2003 e 2004, 2005 eles publicaram ela já, e nasceu como um projeto open source, né, a IDE, que é a parte de programação, e a eletrônica, que é Open Hardware, que, como eu falei um pouco antes no vídeo, que a gente pode, por exemplo, utilizar o circuito eletrônico, pegar a placa e montar ela e colocar o nosso nome na placa se quiser. Tá? Então ela é Open Hardware, ela não é proprietária. No começo, tá, o projeto era um pouco mais simples. Por exemplo, hoje a gente trabalha ele com... só para mostrar uma placa que eu tenho aqui, tá? Ele trabalha com... Deixa eu aproximar um pouquinho da câmera aí. Ele já trabalha com conexão USB, tá? Mas nem sempre foi assim. No começo era uma comunicação serial, desde que começou lá em 2003, 2004, 2005, esse projeto estava em andamento, a gente trabalhava muito com porta serial ainda, tá? O USB estava encaminhando. Então, no decorrer dos anos, ele sofreu algumas modificações e passou a usar a porta USB. Então, essa ideia que o pessoal teve, ele se tornou popular rápido. Por exemplo, a primeira vez que eu tive contato, por exemplo, com o Arduino foi lá em 2010. Eu trabalhava basicamente os projetos, sempre foi trabalhado com o Microchip, que é um outro fabricante. Inclusive hoje, atualmente comprou a empresa que fabrica o chip que vai em cima do Arduino, que é o Atmega 328, esse Arduino Uno. Tá? Então ela é proprietária que era fabricante do chip do Arduino. Tá? Então virou proprietária hoje. Mas anos mais tarde eu resolvi mexer com o Arduino também. Tá? E é muito interessante porque além de você ter um software simples, você ter um hardware tranquilo de utilizar, é um ecossistema onde as pessoas vão trabalhando e desenvolvendo bibliotecas para determinadas aplicações. Por exemplo, alguém desenvolve uma plaquinha lá que a gente chama de shield, esses módulos pequenos, tá? Para controle de temperatura. Alguém já desenvolve a biblioteca. Então, você não tem todo o trabalho de desenvolver do zero o código, que é a parte mais difícil, né? A gente basicamente vai na IDE, faz o download dela e utiliza, com um código extremamente mais fácil do que fosse implementado do zero, tá? Então, qual foi o propósito de desenvolvimento desse ecossistema aí?
facilidade de uso. Então, não necessariamente, como comentei antes, deve ser um técnico, um engenheiro para trabalhar com isso. Uma pessoa que tenha vontade de aprender, tem um pouquinho de noção de programação, ou tenha vontade de aprender, consegue já manusear, inclusive estudando os próprios exemplos que tem na própria IDE. Depois eu vou mostrar para vocês também. Custo acessível. É barato, tá? Muito barato. É fácil de adquirir. A gente encontra hoje, tem uma facilidade muito grande de encontrar em sites de venda, tem distribuidores, é muito tranquilo, loja de eletrônicos, é tranquilo de encontrar. Comunidade ativa, sempre tem gente desenvolvendo tanto o hardware quanto o software de apoio. Está sempre sofrendo atualização. As primeiras vezes que eu utilizei, por exemplo, a IDE, ela estava com uma versão, se não me falha a memória, era 1.03. Hoje ela deve estar em 2.5 ou mais. Ela sofreu muitas atualizações nesse período, tá? Entrou algumas ferramentas novas, tá? Algumas facilidades, certo? Isso se trata da comunidade ativa, né? Então o pessoal está trabalhando em cima. Versatilidade. Então a gente consegue utilizar ela para fazer pequenos projetos de automação, robótica, a tão falada internet das coisas, tá? E muita coisa que a gente pode fazer trabalhando em cima desse ecossistema com bastante ferramentas de apoio, certo? Então nessa imagem eu estou mostrando para vocês agora o Arduino Uno, tá? Que é um que a gente vai basicamente se ater em cima dele. Então eu vou passar o mouse aqui identificando, tá? Aqui a gente pode utilizar essa placa, por exemplo, conectada no computador, no PC, com um cabo USB, tá? Parecido com o cabo, é o mesmo modelo do cabo da impressora, tá? É o cabo que a gente utiliza e a gente pode fazer muitas experiências com ele conectado somente no PC, sem auxílio de fonte externa nenhuma, tá? Mas a gente tem, por exemplo, quer fazer uma aplicação, quero ligar um motorzinho para fazer um motor para fazer um carrinho, alguma coisa, a gente utiliza uma fonte externa. Eu quero colocar um dispositivo que trabalha com uma tensão diferente, né? Por exemplo, a fonte padrão que sai da porta USB 5 volt, a gente quer utilizar alguma coisa que trabalha com tensão diferente, a gente usa uma fonte externa, certo? Essa parte aqui do lado direito, do lado esquerdo aqui, é a parte das fontes de alimentação que a gente usa para ligar os circuitos, seja sensores, LED, tudo que a gente utilizar em cima desse conectado nessa placa. Essa parte amarela são entradas analógicas onde a gente quer fazer, por exemplo, botar um sensor de temperatura, um sensor de luminosidade. Nesse sentido aí que a gente está trabalhando com variáveis, tenha pequenas variações assim que a gente quer, temperatura, pressão, essas coisas assim. Luminosidade a gente utiliza sensor analógico. Do lado direito a gente trabalha nessa parte verde, tá? A gente trabalha com entradas digitais, que é como se fosse uma digital, como se fosse uma chaves, que a gente quer saber se está ligado, se está desligado. Nesses mesmos pinos a gente consegue, por exemplo, colocar LED, se a gente quer ligar um LED, quer colocar um display para mostrar alguma informação, quer fazer acionamento de um motor, tá? A gente utiliza esses pinos digitais, certo? Então a gente consegue trabalhar com dois tipos de sinais aí, basicamente, tá? O digital e o analógico. O analógico é quando a gente está fazendo medições do mundo real. O mundo real é analógico, tá? O digital é quando a gente processa ele e transforma num sinal digital, tá? Para o dispositivo entender, por exemplo, ele está ligado ou se está desligado, ou estou fazendo algum acionamento de algum LED, por exemplo, tá? Ou o LED está ligado ou ele está desligado, certo? Essa parte em cinza aqui são barramentos de comunicação que simplificam, muitas vezes a gente quer comunicar com alguma memória, alguma coisa aí, mas é uma coisa mais avançada, certo? Então a gente, no próximo slide, a gente tem um outro modelo, que é o Arduino Mega. Se a gente resolver fazer uma montagem mais sofisticada, vamos dizer assim, que precisa de um hardware com mais capacidade de pinos, por exemplo, quero ligar vários dispositivos em cima dessa placa, ele tem um monte de pinos a mais que o outro modelo. Há muitas funções a mais, inclusive dá para perceber que o chip que tem em cima da placa, ele tem uma capacidade de pinos muito maiores. Se não me falha a memória, são 80 pinos, tá? E o outro que a gente viu anteriormente é 32, 28 nessa versão ali. Então ele tem uma capacidade maior de funções, tá? Mas basicamente o que a gente faz
as funções que a gente faz no outro tem disponível nesse modelo, porém ele tem algumas funções a mais. Vejam que ele tem a parte de conexão USB no PC também, dá para utilizar ele direto no PC, tem a conexão de fonte externa, que se a gente quer trabalhar com um dispositivo que trabalha com a tensão ali dos 5 volts, certo? Então são dois modelos, normalmente, quando se começa a trabalhar, eu uso primeiro o Uno, né? Dá para fazer várias aplicações com ele, que ele tem bastante capacidade de memória também. E como a maioria dos projetos não utiliza um monte de pinos, né, para fazer funções, vamos dar um exemplo aí para controlar dois motores para fazer movimentar um carrinho. Se a gente utilizar um drive, que é um circuito eletrônico para fazer isso, a gente vai utilizar 6 pinos, por exemplo, então vai sobrar para fazer outras funções, certo? Então esse aqui já é algum projeto mais robusto. Lembra que eu comentei no início sobre a questão de a gente conseguir carregar o código sem necessidade de um gravador externo? Olha o que o pessoal, quando desenvolveu esse projeto, eles pensaram já na simplicidade, por exemplo, de utilizar essa plaquinha, o Arduino Uno. Existe um trecho no código, no chip, que a gente chama de bootloader, tá? Que é um código quase como se fosse comparado com a BIOS do computador. Quando a gente inicia o computador, ele identifica qual é o processador, qual é a memória, tudo que está instalado dentro. Se tem a placa de vídeo, a placa de rede, tudo ele identifica quando começa. Tá? É quase parecido com isso. Nesse chip, a gente carrega um código, quando vem a placa já vem com o código dentro, na verdade. O fabricante carrega esse código que ele auxilia a gente plugar na porta USB e a gente conseguir fazer o carregamento direto. Tá? Como eu falei lá na IDE, lá no início do slide, que a gente aperta no botão, ele compila e carrega. É esse recurso aí, por exemplo, que deixa a gente conseguir fazer essa transferência do código compilado, né? Por exemplo, quero fazer piscar um LED, faço o código, já mando compilar e carrega e o LED sai piscando. Inclusive tem um LED em cima da placa, sem a gente conseguir fazer circuito nenhum externo, que é o nosso primeiro exemplo sempre que a gente faz para fazer piscar um LED. Então, esse detalhezinho aqui é importante, mas a gente no dia a dia utiliza ele e nem percebe. Mas é só para dar mostrar um pouco como é que funciona. Pessoal, essa aqui é a ideia do Arduino, tá? Ou o Arduino IDE, como queiram, né? É a ideia básica de desenvolvimento, tá? E onde normalmente a gente utiliza para fazer programação. Tá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo básico, aí, que é esse que está na tela, que são poucas linhas, que é para piscar um LED. Como eu havia comentado com vocês, que é a simplicidade que é de transferir um programa para a placa. Eu tenho uma plaquinha aqui, tá? Arduino Uno, certo? Eu vou conectar ela na porta USB do computador. Vocês podem ouvir o barulho aí que deu conexão, o barulho de áudio, tá? Então ela está conectada e nesse botão aqui a gente faz a compilação, vocês podem acompanhar aqui. Esse botão aqui a gente já compila e transfere para a placa. Esse programa aí que eu vou transferir para a placa é um programa que faz piscar um LED que está em cima da placa. Tá? Eu vou clicar nele, clicar para transferir. Vou aguardar ele transferir, está compilando. Então lembro que eu comentei que a parte da compilação é quando ele está transferindo essa linguagem que a gente entende, por exemplo, que está na tela aí, para uma linguagem que o chip entende, que a gente consegue gravar na memória do chip e ele sai funcionando, certo? Então ele acabou de transferir, não deu erro nenhum, e eu vou mostrar aqui na câmera. Vocês podem ver que tem um LED aqui, ó, que está piscando. A base de tempo dele é 1 segundo, ele fica piscando. Tá? Esse é o programa para fazer um LED piscar. Mas, dependendo do que a gente estiver fazendo, se for um motor que tiver que se movimentar, se for algum circuito que vai medir uma temperatura, pressão, velocidade, fazer piscar um LED, fazer um buzzer aí que a gente faz um bip, o princípio é o mesmo. Tá? Então, era só para vocês terem uma noção de como é que é a interface de desenvolvimento e como é simples a gente compilar e transferir um programa para dentro da placa, certo? Eu vou mostrar alguns exemplos aí que a gente consegue estar utilizando aí, desenvolver para dar uma clareada na ideia de vocês aí, certo? Então aqui eu trouxe um exemplo aí, tá na apresentação de slides.
um exemplo aí que a gente poderia estar aplicando, caso esteja numa matéria aí que está estudando alguma coisa sobre plantas, ou sobre solo, sobre temperatura, umidade, esse tipo de coisa. É um exemplo aí de uma planta, tá? Um sensor de umidade, e o projeto em si é um sistema de irrigação. O que ele vai precisar? Um sensor para medir a umidade do solo, saber quando está na hora de irrigar ou quando não está, né? Tem água suficiente. Uma bombinha, uma bomba, né? Essa está numa apresentação aqui, essa parte branca. A gente pode ter um reservatório, pode ser uma garrafa PET, onde essa bombinha vai puxar com água, a garrafa PET com água, a gente puxa a água da garrafa PET e coloca na planta quando necessário. Qual é o momento, por exemplo, de ter que irrigar? Quando a umidade do solo está baixa. Quando ela tem o suficiente, a bomba fica desligada. Quando a programação que a gente vai fazer na placa é essa. Ela vai ficar constantemente medindo a umidade do solo. Quando ela estiver abaixo da mínima admissível, ela liga a bomba e irriga. Quando atingiu a umidade necessária, ela desliga. Fica monitorando. Tá? Então é uma aplicação simples. A pessoa, por exemplo, que desenvolveu esse modelinho que eu coloquei aí na tela, ela foi um pouquinho mais além, ela já colocou um display, tá? Já quis incrementar mais. Se a gente quisesse incrementar mais ainda, poderia colocar lá no reservatório, colocar uma boia, existem umas boias pequenas, para por acaso fique por muito tempo irrigando a planta. Quando falta água no reservatório, pode emitir um bip, por exemplo, para ser ou ligar um LED para indicar que está faltando água, para a gente repor o reservatório. Então, isso é uma aplicação legal aí que pode envolver a turma no projeto, pode incrementar, uma aplicação interessante na aula. Por exemplo, se estuda algum cultivo, vamos dar um exemplo aí. A minha filha teve uma aula que ela plantou um pé de feijão num algodão. Tá? Então, cresceu o pé de feijão, ela acabou trazendo para casa. O pé de feijão a gente teve que fazer um incremento nele para ele conseguir sobreviver. Quase morreu o pé de feijão, né? Mas a gente conseguiu, no final das contas, colher uma vagem de feijão. Mas digamos que o pessoal esteja fazendo isso dentro da sala de aula, lá consiga usa um pote, usa uma terra adequada, faz o controle da irrigação dele, cuida, começa lá no plantio, na germinação, no crescimento da planta e pode colher ela. Então consegue acompanhar todo esse processo aí. Então, no final das contas, os alunos podem fazer um trabalho sobre esse tipo de aplicação, eles podem fazer essa parte da robótica, utilizando no controle da irrigação. Isso é uma coisa que acontece lá na agricultura. Esse controle de irrigação é uma coisa real que acontece na agricultura. Então, eles começam a entender isso, até lá como são produzidos os alimentos, né? E muitas vezes alguns conhecem só pelas gôndolas do supermercado. Vamos ver um outro exemplo aí que a gente consegue aplicar. Esse é um exemplo bem interessante. A gente pode trabalhar com semáforo, né, sinal de trânsito. É bem legal também. Aí tem um exemplo básico aí de duas sinaleiras que a gente consegue criar os tempos aí, até para as crianças entenderem lá como é que funciona o sinal de trânsito, quando está vermelho que não é para atravessar, quando está verde a gente pode passar o sinal, ou quando ele está piscante, o que significa. E aí pode ser incrementado, isso aí pode ser colocado o sinal amarelo lá, piscante, além dessa base de tempo normal do semáforo, né? Pode colocar, por exemplo, um botãozinho para fazer o pedestre. Tem tudo isso que dá para fazer. Então, a gente começa com uma ideia simples e vai incrementando ela, colocando desafios para os alunos tentar fazer. Isso também tem uma aula que trabalha sobre ensino de trânsito, né? Interessante isso. Os alunos acabam aprendendo as duas coisas. Como se orientar no trânsito, entender como é que ele funciona, e a parte lógica coloca eles para pensar. Tá? É uma outra situação legal que dá para aplicar em sala de aula. Vamos para um outro exemplo. Isso é a mesma coisa aplicada ao trânsito. Nesse caso aí, essa maquete aí, por exemplo, tem um controle de velocidade. Coisa muito comum, mas ninguém gosta, né? Que existe controle rigoroso aí nas rodovias, a pessoa passou de determinada velocidade e multa. Então, nesse caso, aí pode ser uma aplicação para uma outra aula, por exemplo, cálculo de velocidade. Tá? Pode identificar, por exemplo, esses carrinhos aí por cor, saber quem passou acima da velocidade. Pode fazer o cálculo da velocidade.
Então tem N aplicações, quantas vezes o carrinho passou, por exemplo. Isso também pode ser feito. Ou muitas vezes qual é a média de velocidade que determinado carro está passando ali. Isso também pode ser feito. Quantas vezes ele passou, qual é a velocidade que ele passou. Isso a gente vai incrementando à medida que o pessoal pega a noção de como trabalhar com a lógica, dá para fazer uma aplicação muito legal, tá? Vamos para um outro exemplo aí. Ó, esse aqui é uma aplicação interessante. Parte de temperatura, umidade, é um sensor. Esse sensor azul que está do lado aqui, a gente consegue fazer essa medição. Mas a gente pode ir muito além. Existem vários dispositivos que a gente consegue, por exemplo, montar uma estação meteorológica aí, com custo relativamente baixo, justamente por causa dos shields que a gente fala. O que são os shields quando a gente refere a Arduino? É a parte do display aqui, que muitas vezes vem com uma plaquinha auxiliar, que utiliza menos pinos de comunicação. Esse sensor aqui é um shield. Esse sensor tem várias derivações aí de preços mais em conta, ou preços mais caros, que ele consegue fazer algumas funções com relativa precisão, tá? Não é, vamos dizer assim, a cargo de equipamentos de medição de alta precisão, como tinha alguns anos atrás. Hoje está disponível, dá para fazer muita coisa legal comprando esses shields aqui. Tá? Inclusive com o auxílio das bibliotecas que eu comentei antes. Então, esse sensor aí, por exemplo, a gente não vai fazer a eletrônica lá do zero, tem que montar ele na plaquinha, a gente já compra ele montado. A gente tem que desenvolver a biblioteca lá, escovando os bits, como o pessoal da TI fala. Então, ele já existe uma biblioteca, a gente vai carregar e utilizar algumas linhas de código, tá, para fazer essa aplicação, medir temperatura. Então, vamos dizer assim, uma criança consegue fazer tão tranquilo que é. E a gente consegue trabalhar, fazer algumas aplicações muito legais, tá? Vamos ver se a gente tem mais um exemplo aqui. Ah, acabou nossos exemplos. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, então veja, professor, que nesses exemplos aí que eu acabei de mostrar, dá para ter uma ideia aí que sempre vai ter algum ponto aí na disciplina que a gente pode estar incluindo algum desses modelos aí, ou outros, né? Mas basicamente esses que eu mostrei tem algumas aplicações aí. Você está fazendo algum estudo aí, por exemplo, de planta, dá para fazer um monitoramento da planta aí, desde da umidade do solo, né? Que é interessante aí quando estuda o solo também, ou estudar a plantinha, o desenvolvimento dela, só para ter uma base. A minha filha trouxe um pé de feijão para casa que eles haviam plantado na escola, né? Plantaram num copo com algodão. E no final das contas a gente conseguiu cuidar do pé de feijão até o final, ele conseguiu produzir uma vagem de feijão. Mas imagine que fosse feito um trabalho utilizando lá um vaso, utilizar uma terra adequada para fazer um plantio. A gente consegue controlar essa plantinha desde do plantio, da germinação, cuidar dos estágios dela, até ela produzir o fruto, né? Até a gente conseguir colher ela. Isso daí, em torno de, se é um pé de feijão, de 70 a 120 dias, se não me falha a memória, é o tempo que a gente consegue plantar e colher ele, né? Depende do modelo, depende o tipo da planta. Então, a variedade, né, do feijão. Então, imagina que o pessoal pode fazer um trabalho depois, até para entender como é que é produzido o alimento lá na agricultura. Se em certos locais do Brasil, por exemplo, o pessoal trabalha com irrigação, inclusive para cultivo de feijão. Muitas crianças conhecem esse tipo o feijão, por exemplo, da gôndola do supermercado. Então, né, eles teriam uma noção de como é produzido, inclusive até por causa da questão do meio ambiente, saber valorizar o produto aí, cuidar com o desperdício, né? Então, são aplicações que os pequenos começam a aprender desde cedo, aí, que a gente tem que cuidar, já que na nossa produção a gente tem bastante perda aí, desde da colheita até chegar aí até chegar no supermercado, e do supermercado para casa a gente tem mais perda ainda. Então, para ter consciência, né? E os demais exemplos, por exemplo, vai ter o professor de matemática, será que tem alguma parte desses exemplos que eu consigo aplicar na disciplina? Tem. Nesse mesmo exemplo aí, se for fazer um controle de umidade do solo, dependendo da temperatura que está, provoca a evaporação, em quanto tempo eu vou ter que irrigar essa planta de novo? Para criar um gráfico em cima disso, dá para fazer uma prática. Então, outro exemplo é a parte de controle de velocidade.
Então dá para fazer várias aplicações, a parte do controle de velocidade mesmo, velocidade média, aceleração, isso já faz parte de física, né? Mas é um exemplo. Então, sempre vai ter algum ponto na disciplina, como eu já comentei, que a gente vai conseguir talvez implementar modelos diferentes desse que eu mostrei, coisas totalmente novas aí que eu não mostrei nesses exemplos. Então, o que eu falo para vocês assim, é que existem muitos recursos hoje que a gente pode estar aproveitando para enriquecer as aulas. Tá? Lembra daquela situação lá no começo do vídeo que eu comentei da situação do professor, tá? O recurso que o professor tem na mão é o quadro negro lá e o giz para tentar chamar a atenção dos alunos e tentar fazer eles imaginar como é que funcionam as coisas lá. Outro recurso, o professor tem um data show, ele consegue mostrar, falar de um assunto, mostrar uma imagem, passar um vídeo. Então a absorção do conteúdo é diferente. Agora imagine quando você tem a condição de colocar uma prática, tá? Colocar uma prática para esses alunos aí acompanhar. Então o resultado é diferente. Além da lógica, a parte prática, a lógica que eles vão trabalhar e aplicando o conteúdo da disciplina. Então eu acredito que o ganho de aprendizagem deles seja muito grande, certo? Então a ideia é essa. Quando a gente imagina, por exemplo, robótica, a gente imagina aqueles robôs seguidor de linha, que utiliza nas competições, que faz entre colégios, ou a guerra dos robôs ali, só imagina o dispositivo lá de 4 rodinhas e tal, tal. Mas a aplicação ela é muito grande, né, que acaba envolvendo a parte da automação junto, e a gente consegue fazer várias aplicações, vê que nessa aplicação ela entra na automação também. Então começa a despertar aí nessa fase dos alunos aí que estão no ensino fundamental, já começam, vamos dizer assim, despertar uma área tecnológica também, não são todos, mas alguns vão despertar. Quando chega no ensino médio, ele já tem mais ou menos noção do que eles vão fazer no futuro. A gente tem essa situação também, que as crianças, as pessoas, os adolescentes saem do ensino médio, eles não sabem o que vão estudar, não têm noção do que vão fazer. E muitos seguem por muitos anos sem essa noção. Então é uma fase da idade boa para a gente estar incrementando isso, para causar despertar o interesse deles, para melhorar o sistema de ensino também. Então essa é a ideia. Então se você é um professor que tem interesse em aplicar robótica nas suas aulas, continue acompanhando esse material que a gente está publicando, curta ele, comente, né, dê ideias se você tem experiência já em alguma aplicação utilizando robótica ou alguma coisa que você esteja buscando, tá? Que a gente está criando conteúdo. Segue e acompanha a gente. Então, até a próxima.